Meus amados, nós estamos neste dia de domingo, onde é comemorada a Páscoa, é comemorada a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos trabalhado já durante alguns meses com os irmãos aqui sobre os milagres de Jesus. E o texto que nós temos hoje diante de nós, no qual vamos meditar nesse instante, é um milagre. Mas é claro que ele não faz parte daqueles textos clássicos dos milagres de Jesus. No entanto, não deixa de ser. Porém, nós separamos esse texto para meditar hoje com os irmãos, devido a tudo o que envolve esse dia que nós estamos passando. É certo que nós não sabemos exatamente qual foi a data da morte de Jesus, nós não sabemos exatamente qual foi a data da sua ressurreição. Ano passado foi numa data diferente do que está sendo esse ano, a comemoração de tudo isso. Ano que vem vai ser diferente de novo. E é claro, amados, que nós não estamos seguindo apenas uma tradição cegamente, nós estamos e queremos aproveitar esse momento para apresentar a mensagem verdadeira da ressurreição de Jesus. E diante de tudo isso, meus amados irmãos, nós temos aqui diante de nós esse texto, o qual fala desse momento, esse momento crucial na vida da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para falar das melhores notícias que o mundo já ouviu. E estas, meus amados irmãos, vieram do túmulo vazio. O Evangelho é boa nova. Porém, se a história de Jesus tivesse terminado no túmulo, se o Evangelho acabasse ali no túmulo, não seria boas novas. Nós estamos aqui para lembrar e transmitir a mensagem de que o ministério de Jesus, ele não termina na cruz, ele não termina no túmulo. Como nós cantamos, como nós ouvimos aqui, cantamos juntos com as nossas crianças, Jesus ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, porque Ele não está lá no túmulo, Ele ressuscitou vencendo a morte, e foi exatamente esse evento, esse acontecimento, que transformou os discípulos de Jesus, que estavam amedrontados, envergonhados e escondidos. E foi esse evento da ressurreição de Cristo, depois que a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo, e de posse dessa verdade de que Jesus ressuscitou e não estava mais no túmulo, o túmulo estava vazio e está até hoje. Essa verdade transformou aquelas pessoas que antes estavam tristes e escondidas e amedrontadas em verdadeiros heróis da fé, homens e mulheres que enfrentaram a tudo e a todos, que, como diz a própria Escritura, transtornaram o mundo, porque eles estavam impulsionados pela verdade da ressurreição. Portanto, amados, nós pregamos o Cristo que esteve morto, mas que está vivo. Glória a Deus. Nós não estamos aqui pregando um Cristo que continua na sepultura. O nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele está vivo, está ao lado do Pai, aonde Ele intercede por cada um de nós. E essa verdade da ressurreição, meus amados, ela também deve nos impulsionar, assim como impulsionou aqueles irmãos lá no passado, no primeiro século.
A igreja, a comunidade da fé, ela está fundamentada nessa verdade, na verdade da ressurreição. O cristianismo é, acima de tudo, a religião da ressurreição. O apóstolo Paulo nos diz que sem ela, tudo seria em vão. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria sentido estarmos aqui nessa noite. Agora, amados irmãos, voltemos os nossos olhos para o texto. Esse texto nos mostra, nos apresenta o grande amor que aquelas 3 mulheres que são aqui destacadas, os outros evangelhos citam outras também. Marcos, ele cita Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E esse relato, essa passagem bíblica nos mostra o amor que aquelas mulheres tinham pelo Mestre, pelo Salvador. O texto nos diz que elas compraram aromas e que muito cedo se dirigiram até o sepulcro para embalsamá-lo. E meus amados irmãos, nós podemos observar aqui esse texto e ver a coragem daquelas mulheres ao fazerem isso. Elas estavam indo ainda muito cedo embalsamar o corpo de Jesus, sendo que elas estavam se dirigindo para o túmulo de um homem que havia sido condenado como um malfeitor qualquer, havia sido considerado inimigo das autoridades, ele havia sido desprezado pelo seu próprio povo, pela sua própria gente. Quando Pilatos perguntou: vocês querem Jesus ou Barrabás? O que foi que a multidão ensandecida respondeu: solta Barrabás e crucifica Jesus. E enquanto Jesus estava na cruz, sofrendo em agonia, as pessoas que por ali passavam blasfemavam dele, zombavam dele. Seus próprios discípulos o abandonaram, fugiram, correram. O texto nos diz que as mulheres permaneceram lá. As mulheres permaneceram lá, aos pés da cruz. E são elas, aquelas santas mulheres, as primeiras a irem ao sepulcro de Jesus, com essa finalidade de prestar ali, quem sabe nós poderíamos dizer, pensando nos dias atuais e traduzindo para os costumes de hoje, prestar ali uma última homenagem àquele a quem elas tanto amavam, porque elas acompanharam o Senhor Jesus durante todo o seu ministério e até a hora da sua morte, e elas só se afastaram dele durante o sábado porque era obrigatório pela lei, mas assim que passou, diz o texto, elas foram lá e foram prestar a sua última homenagem, como uma demonstração do seu amor pelo seu Mestre, pelo seu Salvador. Observe, meus amados irmãos, que essas mulheres são um exemplo para nós. Elas enfrentaram dificuldades. O texto nos diz que elas iam pensando como é que nós vamos fazer para entrar no túmulo, porque a pedra é muito grande. Mas esse texto também nos mostra que e unido aos demais relatos a respeito do sepultamento de Jesus, que havia guarda naquele sepulcro. E eu fico pensando, meditando aqui em tudo isso, eu fico pensando, será que os guardas iriam deixar elas entrarem? Ainda que elas pudessem remover a pedra, que era muito grande, e elas sabiam que não podiam remover a pedra. Eu fico pensando, irmãos, na fé daquelas mulheres.
o amor daquelas mulheres por Jesus. Elas não podiam remover a pedra, não levaram um grupo de homens fortes para fazer isso por elas, e ainda por cima haviam guardas vigiando para ninguém chegar ali, porque qual era a preocupação? Tanto dos judeus quanto dos romanos. A preocupação era que os discípulos roubassem o corpo de Jesus e depois espalhassem a notícia de que ele havia ressuscitado. Então, por isso, eles selaram o sepulcro e deixaram guardas vigiando. Isso aqui é algo, irmãos, que deve nos impulsionar. O que é que nós temos feito pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador? Por que é que nós vemos tão poucos crentes hoje que demonstram um amor tão grande pelo seu Mestre? Por que que tão raramente nos deparamos com aqueles que enfrentam qualquer coisa, qualquer perigo, mesmo algo que pareça ser impossível? Já parou para pensar como nós desistimos fácil das coisas de Deus? A gente desiste muito fácil, basta que esteja chovendo. Está chovendo, não vou para a igreja, porque eu sou de açúcar. Está chovendo, não vou fazer a obra, não vou fazer o trabalho, não vou sair de casa, não vou evangelizar, porque eu não posso me molhar, eu sou de açúcar. Aquelas mulheres tinham toda a dificuldade, tinha a grande pedra, tinha os soldados, mas elas foram. E elas estavam pensando em como entrar. Mas, amados irmãos, por que será que hoje nós estamos vivenciando em tempos em que a igreja passa por uma frieza espiritual? Primeiro, irmãos, nós nos lembramos das palavras de Jesus quando ele disse que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar muita fé na terra. Foi assim que ele falou? Não. Ele faz uma pergunta retórica: encontrará fé na terra o Filho do Homem quando ele vier? E a Escritura também nos afirma, meus amados irmãos, que a maldade se multiplica, a iniquidade se multiplica no meio dos homens. E o que é que acontece com a fé? Esfria. Por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos, e algumas traduções dizem a fé de quase todos, esfriará. Por que será que nós estamos encontrando tudo isso? É porque nós não estamos dispostos a enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas, os desafios. Nós não estamos dispostos, amados irmãos, a nos doarmos ao nosso Senhor Jesus. O texto diz que aquelas mulheres compraram bálsamo, compraram aromas para embalsamá-lo. Elas gastaram do pouco que tinham, eram mulheres simples. E sabe por quê, meus irmãos? Porque aquelas mulheres, elas haviam experimentado o perdão de Jesus, elas haviam experimentado o amor de Jesus por elas. Lucas, no capítulo 7, no verso 47, diz que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem muito se perdoa, muito ama. E eu quero tocar mais uma vez aqui num ponto que nós tocamos no domingo passado. Nós precisamos compreender o tamanho da salvação que recebemos do Senhor. Precisamos compreender, amados irmãos, quão grande é a nossa miséria e o nosso pecado, e quão grande é a salvação que Deus concedeu a nós, para que nós possamos compreender a dívida que nós temos para com Deus. E ainda por cima, a Escritura diz que Ele não passa nada em rosto, Ele não vai cobrar isso de nós, porque Ele já cobrou do seu Filho quando Ele deu a sua vida na cruz. O que nós precisamos, meus amados, é nos apropriarmos dessas verdades, compreender a nossa tamanha miséria, compreender o quanto que estávamos perdidos antes da salvação, compreender o
tamanho do milagre que foi a salvação de Deus em nossa vida, para que nós possamos compreender o tamanho da gratidão que devemos ao nosso Deus e o quanto que, por mais que nós possamos fazer na sua obra para Ele, ainda é pouco. Não poderemos jamais pagar o que Ele fez por nós, e nós queremos fazer tão pouco. A gente lembra daquele hino, dos salmos hinos que a gente canta: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? A gente quer receber, a gente quer desfrutar, a gente quer aproveitar, a gente quer ser servido. Quando o próprio Senhor Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E se assim trataram o Filho do Homem, como devemos ser nós tratados? Se assim agiu o nosso Senhor Jesus, que sendo Deus, se humilhou, desceu, tornou-se servo, tomou a forma humana, como devemos nós agir, meus amados? Observe, aquelas mulheres assistiram Jesus durante seu ministério, estiveram com Ele ali na cruz, durante o seu sofrimento, durante a sua agonia, acompanharam o seu sepultamento, e estão agora ali nas primeiras horas do domingo. Diz o texto: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Agora elas se encontram no domingo, indo ao túmulo para embalsamarem o corpo de Jesus. E João, no capítulo 19, verso 38 a 40, nos diz que José de Arimateia e Nicodemos haviam usado cerca de 100 libras de ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus. Observe, irmãos, que Jesus já tinha sido embalsamado, já tinha sido preparado, foi enrolado nos lençóis e colocaram aquela pedra lá, porque já estava tudo pronto, tudo preparado. Não havia nem necessidade daquelas mulheres irem lá, mas elas foram. Isso aqui também, irmãos, nos ensina que aquilo que Jesus ensinou, quando Jesus falou daquele servo que só faz o que lhe é mandado, como foi que Jesus classificou esse servo? Servo inútil, que só faz o que é mandado, só faz o que é ordenado. Aquelas mulheres fizeram mais do que aquilo que era necessário. Isso nos mostra, irmãos, o amor abnegado que elas demonstraram por Jesus, fazendo mais do que aquilo que aos nossos olhos era necessário. Então, elas chegam no domingo, no primeiro dia da semana, e precisamos observar isso. Esse detalhe não pode passar desapercebido de nós. O texto diz que elas foram no primeiro dia da semana. Jesus levantou-se da morte no domingo, no primeiro dia da semana. No verso 6 diz: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Isso aconteceu no domingo. Ele derramou o seu Espírito no Pentecostes, no primeiro dia da semana, Atos 2. Foi no primeiro dia da semana que a igreja passou a reunir-se para a comunhão, Atos capítulo 20, verso 7. A igreja se reunia no primeiro dia da semana para cultuar e também para fazer as suas ofertas, 1 Coríntios 16, verso 2. João viu o Cristo glorificado na ilha de Patmos no primeiro dia da semana, Apocalipse 1, verso 10. E desde então, meus amados irmãos, desde esse acontecimento, que é a base fundamental da nossa fé, a ressurreição de Cristo, desde esse acontecimento, o primeiro dia da semana torna-se o dia da celebração do povo de Deus.
a comunidade da nova aliança. Jesus disse que nós somos o povo da nova aliança. A nova aliança no seu sangue, o sangue que foi derramado. E desde então, a comunidade, o povo da nova aliança, celebra ao Senhor no primeiro dia da semana. Agora observe, amados, o verso 3 fala da preocupação daquelas mulheres. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Eu quero refletir sobre algo aqui. A preocupação delas, humanamente falando, não era sem propósito, não era tão descabida assim. Alguns documentos antigos, alguns manuscritos antigos, dizem que, e quando eu digo antigo, eu digo datado dos primeiros séculos, dizem que aquela pedra era tão grande que era preciso a força de 20 homens para remover. Isso não está na Bíblia, mas há muitos textos antigos, e alguns desses textos vão dizer isso. Era preciso a força de 20 homens para remover aquela pedra de tão grande que era ela. Isso aqui, irmãos, mais uma vez, ao mesmo tempo em que nos mostra o tamanho da fé daquelas mulheres, como é que elas se dirigem ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, sabendo que tem uma pedra dessa na porta? Mas ao mesmo tempo elas estão preocupadas, e não era sem motivo. Agora, amados, muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que não está no nosso poder resolvê-las. Um dos problemas mais graves do nosso tempo e que mais afeta as pessoas é a ansiedade. A quantidade de pessoas que sofrem desse mal é assustadora em nossos dias. O que é ansiedade? Senão uma preocupação antecipada. Você já parou para perceber como funciona a mente humana? Quando você tem um problema para resolver, você fica maquinando, você pensa em 1001 maneiras de resolver esse problema. Quando você tem uma dificuldade com alguém, quando você tem um desentendimento com alguém, você já parou para observar como é que funciona a sua mente? Você fica ali remoendo, pensando, refletindo, voltando, e você fica criando na sua mente um diálogo com aquela pessoa. É assim ou não? E você fica pensando e criando aquele diálogo, dizendo: eu vou dizer isso, isso e isso, ela vai me falar aquilo e aquilo e aquilo, e eu vou responder assim, assim e assim. E a gente fica ali remoendo isso, e são essas coisas, amados irmãos, que vão nos deixando ansiosos. E observe, amados irmãos, que a grande parte das coisas pelas quais nós nos preocupamos, a grande parte daquilo que nos causa ansiedade, é de coisas que jamais vão acontecer, para piorar ainda mais a situação. A gente pensa, maquina. Quando eu digo maquinar, não é que está fazendo mal. A gente fica ali remoendo, maquinando, e aquilo vai causando aquela ansiedade na gente, e aí começa o coração a palpitar, daqui a pouco está faltando ar, daqui a pouco você começa a sentir uma coisa ali apertando aqui, e você vai ficando sem poder respirar, e isso vai aumentando, e você, uma hora ou outra, vai acabar explodindo. E no final das contas, geralmente, o que levou você a tudo isso não vai acontecer, e você se preocupou à toa. O que é que diz o versículo 5? O versículo 4: e olhando, viram que a pedra já estava o quê? Removida.
A preocupação delas não tinha, no final das contas, valor nenhum, porque quando chegaram lá, a pedra já estava removida. E observe, meus amados irmãos, que aquela preocupação, aquela ansiedade foi por algo que não aconteceu. Porque qual era a preocupação e a ansiedade delas? Como nós vamos remover a pedra? Não precisou. A pedra foi removida. E então, meus amados irmãos, elas se deparam com a verdade gloriosa. Elas se deparam com o túmulo vazio. Verso 5 diz: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito. A gente sabe que esse jovem era um anjo, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Observe, amados, elas agora se deparam com essa verdade gloriosa: ele não está mais aqui. Mas em primeiro lugar, elas viram aquela pedra removida, e a grande questão é: quem foi que removeu essa pedra? A gente já tem a resposta, né? Quem foi? Aquela pedra era muito pesada, era muito grande. Observe que o final do verso 4 diz: pois era muito grande. Quem que era muito grande? A pedra. Precisava de uma força de 20 homens. E observe, amados, acima de tudo, aquele sepulcro tinha guardas vigiando e o selo de Roma. Ela foi selada para que ninguém a abrisse. Mas a pedra foi removida, Cristo saiu vivo, vitorioso, triunfante, e aquela pedra agora ali era o sinal de que a morte não tinha mais a última palavra. Aquela pedra removida e aquele sepulcro vazio era e é até hoje o sinal, a figura e a certeza para todos nós de que a morte não tem a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela pedra removida nos lembra a vitória final de Cristo sobre a morte. Jesus arrancou o aguilhão da morte. Por isso o apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus amados irmãos, Paulo só pôde dizer essa palavra porque Jesus havia ressuscitado. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Não existe, porque o túmulo está vazio. A morte não tem mais a última palavra. A cruz não é o fim da história. A cruz não é o fim da obra de redenção. A história não terminou naquela sexta-feira. A história de Cristo, a história da redenção não terminou ali, porque Cristo ressuscitou. E essa ressurreição, meus amados, é essa pedra que foi removida e o sepulcro vazio lançam o fundamento da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a nossa pedra fundamental, a nossa pedra de esquina, é a coluna mestra do edifício que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu túmulo está vazio, ele ressuscitou, ele está no céu, e a Escritura nos diz que é essa a nossa vitória. Acompanhe comigo aí 1 Coríntios 15. Não podemos deixar de visitar esse texto, 1 Coríntios 15. Observe, meus amados, que no verso 12 o apóstolo Paulo diz: ora, é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como é que vocês afirmam aí que não há ressurreição de mortos? Paulo diz: olha, nós pregamos aqui que Cristo ressuscitou.
Como é que vocês aí em Corinto estão dizendo que não há ressurreição de mortos? E aí Paulo vai discorrendo aqui de uma maneira lógica, filosófica, e ele diz: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É a conclusão lógica. Mas ele continua: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E nós somos tidos por testemunhas falsas, porque nós estamos asseverando algo que não aconteceu. Se é que não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, verso 16, então Cristo também não ressuscitou. E ele repete no verso 17: que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que é que nós somos? Os mais miseráveis de todos os homens, mais infelizes, mais miseráveis. Mas aí, meus irmãos, ele não termina aí. Olha o verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. De fato Cristo ressuscitou. E aí Paulo vai discorrendo sobre isso, e a gente chega lá nos versos 54, ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E essa palavra, meus amados, ela já foi cumprida em Cristo, mas ela ainda vai se cumprir em nós, porque nós também um dia vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Um dia nós também seremos vitoriosos no aspecto de ressuscitar, do nosso corpo ser ressuscitado glorioso, assim como está o Senhor Jesus. E aí Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe por que o nosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos? Não é por causa da União Auxiliadora Feminina. Esse versículo não existe por causa delas. Ele existe para nos mostrar que, porque um dia nós vamos ressuscitar, assim como o nosso Senhor Jesus ressuscitou, vencendo a morte, nós também vamos, e o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Agora, graças a Deus que a União Feminina recita toda semana, né? Bom para as irmãs, que estão sempre lembrando disso. Mas observe que o contexto dessa fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O contexto dessa fala é a ressurreição. É porque nós vamos ressuscitar que nós devemos ter essa alegria, essa firmeza, essa constância, essa fé inabalável, essa abundância na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. É por isso, meus amados irmãos, que não podemos viver tão aquém daquilo que deveria ser a nossa vida na obra de Deus, na nossa comunhão com Deus. O crente era para ser alegre o tempo todo, em todo o tempo, alegre, feliz, impetuoso. O crente deveria ser como ele é quando é novo convertido, a vida toda. Alguns são, mas outros não. Quando o crente se converte, ele é animado, ele é alegre, ele quer participar de tudo. Logo no começo é aquela coisa maravilhosa, é aquela alegria, é aquela firmeza, não perde trabalho, não perde nada, é alegre com tudo. Muitos permanecem, mas outros, com o passar do tempo, vão diminuindo, vão se entristecendo. A igreja parece que vai se tornando um fardo. Servir a Deus para muitos torna-se um fardo. Não, meus amados irmãos, sejamos firmes, inabaláveis, abundantes
porque a nossa obra, o nosso trabalho não é em vão. Nós vamos um dia ressuscitar, assim como já aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, aquelas mulheres se deparam com aquela notícia. O anjo diz: o que vocês estão fazendo aqui? Ele ressuscitou. Pode ir, vou embora. Vão avisar, ele não está mais aqui não. Verso 7: ide, dizei aos seus discípulos, vão embora, vão avisar, ele não está mais aqui. E coisa interessante, meus amados irmãos, que todos os 4 evangelhos relatam que as mulheres foram as primeiras a chegarem lá e se depararem com o túmulo vazio, e foram as primeiras a sair dando testemunho. E é importante salientar que naqueles dias o testemunho de uma mulher não era válido. E ninguém se aborreça comigo, isso era uma coisa da época. Naquele tempo, uma mulher não servia para dar testemunho de nada, nem de ninguém. Não se ouvia a palavra de uma mulher. Um homem não parava para conversar com uma mulher, a não ser que fosse a esposa dele. Por isso o espanto dos discípulos quando chegaram e viram Jesus conversando com a samaritana. Mas Jesus conversando com a mulher, ainda por cima samaritana. A palavra de uma mulher não valia. É tanto que quando elas chegam, o que é que acontece? Os discípulos pensam que elas estão delirando. Se você observar lá no Evangelho de Lucas, Lucas vai nos dizer que os discípulos não acreditaram nelas, pensaram que elas estavam delirando. Lucas 24, verso 11. Diz ainda também no verso 12 que Pedro saiu correndo, foi lá no sepulcro, chegando lá, correu, entrou, olhou, e aí também se deparou com a mesma cena e disse: mas rapaz, não é que é verdade mesmo? Não é que as mulheres disseram a verdade? O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, vai nos dizer que os líderes judeus subornaram os guardas. Mateus 28, verso 11: indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Ou seja, quando as mulheres foram, veja, os guardas viram tudo o que aconteceu. Quando as mulheres foram para avisar, os guardas foram avisar também aos principais sacerdotes. E diz o texto: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-os que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Fake news, né? Fake news. Aqui a gente vê alguém pagando para que fosse divulgada uma notícia falsa. Hoje isso se chama fake news. Mas isso é antigo, né? Os próprios judeus pagaram caro, uma grande soma de dinheiro, para os guardas dizerem: olha, de madrugada, enquanto a gente dormia, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Mas não adiantou. Sabe por quê, meus irmãos, não adiantou? Porque Jesus apareceu vivo. E essa é a maior prova que ele ressuscitou. Ele apareceu vivo, ele comeu, ele andou com os discípulos, ele conversou com os discípulos, e todos puderam ver que ele estava vivo. E, irmãos, foi exatamente isso que impulsionou a fé daquele povo, porque ninguém se arriscaria a morrer por uma mentira. Você se arriscaria a morrer por uma mentira? Por que aqueles discípulos se arriscaram e muitos deles morreram nas arenas, nas fogueiras? Muitos foram queimados vivos, outros foram crucificados, muitos foram decapitados. Os discípulos morreram de todas as formas, das mais variadas formas. Morreram porque eles
tinham a certeza e a convicção de que a morte não é o fim. Eles tinham essa certeza, eles tinham essa convicção. Verso 7: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Jesus já tinha dito aos discípulos antes de morrer: eu vou ressuscitar, e depois que eu ressuscitar, eu me encontro com vocês na Galileia. Só que parece que os discípulos não tinham acreditado nisso. Agora observe, irmãos, nós estamos aqui caminhando para o fim, mas veja o que diz o texto, verso 7: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui, para a gente concluir. Meu último ponto aqui. A mensagem da ressurreição de Jesus é uma mensagem de consolo. Deixa eu lembrar você de algo importante. Aqueles discípulos, eles haviam prometido fidelidade a Jesus, disseram a Jesus que ia com ele até a morte. Não, Senhor, nós vamos contigo até a morte, se precisar morrer, a gente morre. Mas na hora que Jesus foi preso, eles fugiram. Quando Jesus estava na cruz, eles correram, não ficou ninguém. E aquilo pesava para eles. Vamos lembrar de Pedro? O que foi que Pedro fez? Pedro negou Jesus, não foi? Mas Pedro não só negou Jesus não, irmãos. Pedro praguejou. Pedro praguejava contra Jesus. Em outras palavras, a gente poderia dizer, o texto bíblico não usa esse termo, mas a gente pode dizer, Pedro blasfemava. O caso de Pedro foi sério. Como é que vocês acham que Pedro ficou depois de tudo isso? Será que não bateu arrependimento? Será que não bateu um remorso? Será que não bateu uma tristeza em Pedro, nos demais discípulos que abandonaram, que correram, que fugiram? E agora eles se deparam com a notícia: Jesus está vivo. E eles vão dizer: meu Deus, e agora? Como é que a gente vai se explicar que a gente fugiu? O outro podia estar pensando: e o que é que eu vou dizer, porque eu neguei ele? Quando a gente tem uma grande vergonha, um grande desapontamento, quando a gente passa por uma situação assim embaraçosa, qual é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? Vou mais lá não, vou lá mais nada, vou conversar com ele não, eu fiz uma coisa muito ruim, eu fui muito mal, não vou lá. Irmãos, a mensagem da ressurreição de Jesus é, acima de tudo, uma mensagem de consolo para mim e para você. Veja qual é a preocupação: ide, dizer a seus discípulos e a Pedro. Por que a Pedro? É porque Pedro era o chefe de todos? Não. Porque Pedro era o mais importante? Era o mais rico? Era o mais sábio? Não é por nada disso. É porque Jesus sabia que Pedro estava com o coração quebrado. Pedro estava com o coração destruído. A espiritualidade de Pedro estava acabada. Eles estavam trancados. Os outros também, mas Pedro mais do que todos. Por isso que Jesus cita o nome de Pedro. Diga a Pedro, eu quero ele lá. Todos estavam quebrados, todos estavam aqui acabados. Veja que eles estavam trancados. Como era que eles estavam quando Jesus apareceu a eles pela primeira vez? Trancados, com medo, acuados. Agora, irmão, Jesus está dizendo: olha, isso aqui é só o começo, vamos lá, eu quero me encontrar com todo mundo. Então diga lá, aqui é o anjo que está falando para as mulheres, diga aos discípulos de Jesus e a Pedro. Mas Pedro também não era discípulo, mas tinha que ter uma mensagem especial para Pedro, senão Pedro não ia. Diga aos discípulos e a Pedro que ele vai, Jesus vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis.
Veja aí, capítulo 14 de Marcos, verso 28. 14, 28. Vamos ler o 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão o quê? Dispersas. Jesus estava profetizando o que aqui? Que todo mundo ia abandoná-lo. Quem era o pastor que seria ferido? Ele, Jesus. Quem eram as ovelhas que iam ficar dispersas? Os discípulos. Então Jesus já está preparando o coração deles ali. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Verso 28 agora: mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para onde? Para Galileia. Aí o que é que Pedro responde? Verso 29: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Como é que Pedro fica depois de ter negado Jesus? E eles sabiam que Jesus ia morrer, ia ressuscitar e que ia esperar por eles na Galileia. Aí agora Jesus manda o recado pelo anjo: diga aos discípulos e a Pedro que eu encontro com eles lá na Galileia. Irmãos, Deus nos dá um novo começo. Não importa o que você fez. A Escritura nos diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Tem muita gente que vive se martirizando e se culpando. E deixa eu dizer uma coisa a você: uma das coisas que mais leva as pessoas ao sofrimento é a falta do auto perdão. Que tem gente que não consegue se perdoar. Certa vez uma pessoa disse a mim: pastor, eu não consigo me perdoar. E essa pessoa vivia numa depressão profunda, porque sabia que tinha feito algo no passado muito ruim, sabia que tinha praticado algo que não deveria e que era uma coisa vergonhosa. E ela disse: pastor, eu não consigo me perdoar, eu não consigo me libertar disso. E eu disse: minha irmã, você crê que Deus pode lhe perdoar? Ela disse: creio. Eu disse: então se perdoe, minha irmã, se perdoe, creia no perdão de Deus. Se Deus pode lhe perdoar, quem é você para não se perdoar? Isso, irmãos, ainda continua matando muita gente, continua afetando a vida de muita gente e atrapalhando a vida de muita gente e deixando muita gente prostrado pela ansiedade, pela depressão, pela autocomiseração, por não se perdoar. Mas quando Deus nos chama, quando Ele nos salva, Ele nos perdoa, e nós começamos tudo de novo, nós começamos uma vida nova. A Escritura diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando Jesus manda dizer aos discípulos que eles devem encontrá-lo na Galileia, irmãos, Jesus estava mais interessado em consolar os seus discípulos do que em confrontá-los, porque eles o abandonaram. Jesus não colocou isso em nenhum momento, em nenhum momento. O máximo que ele fez foi confrontar Pedro com o amor. Foi que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Caiu a ficha. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Em nenhum momento Jesus disse: ó Pedro, tu me negaste, eu podia te dar uns acochos bons aqui. Eu vou te perdoar, mas fique esperto. Não brinca não, não brinque não. Não vai ter segunda chance não. Não, irmãos. A única coisa que Jesus disse a Pedro foi: apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, o nosso Deus é o Deus perdoador. Miqueias no capítulo 7, verso 18 diz: quem é o Deus, ou melhor, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. A Escritura diz que Deus é rico em perdoar. Não existe pecado sem perdão, a menos que você não se arrependa. Não há pecado que Deus não perdoe. E a Escritura nos diz que quando Ele perdoa, Ele lança tudo nas profundezas do mar e não se lembra mais. Ou seja, Ele não passa mais no nosso rosto. Ele não traz aquilo à tona para dizer: ó, está vendo aí o que tu fez? Porque Ele perdoa. O texto termina dizendo que as mulheres ficaram com medo, possuídas de temor e de assombro. É interessante, o texto diz: elas não disseram nada a ninguém, mas ao mesmo tempo elas não disseram nada a ninguém naquele momento, mas elas saíram de lá. E os outros evangelhos vão nos mostrar que depois esse medo passou, né? Elas voltaram, foram até os discípulos e anunciaram o que elas haviam visto. Lucas 24, verso 9 diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Aquelas mulheres ficaram ali perplexas diante da cena. E essa, meus amados irmãos, foi a cena que mudou a história do mundo e que foi, primeiro que tudo, registrada por aquelas mulheres que amavam tanto o Senhor Jesus. Aquelas mulheres desprezadas pela sociedade daquela época, elas recebem esse privilégio de serem as primeiras a se depararem com essa verdade tão gloriosa que é a ressurreição de Cristo. Depois os discípulos foram se encontrando com Jesus, e Jesus foi aparecendo e foi aparecendo, passou ali 40 dias com eles, e ao final desses 40 dias, Jesus foi assunto ao céu. 10 dias depois, enviou o Espírito no Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias. Jesus passa 40 dias com eles, é assunto ao céu. Passam-se mais 10 dias, completado o Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre aquela igreja, sobre aqueles crentes, e aqueles irmãos então saem, porque Jesus também tinha dito a eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E eles saíram e chegaram até hoje, até nós aqui. E que nós, irmãos, revestidos desse mesmo poder e dessa mesma verdade, a verdade da ressurreição, o poder do Espírito e o amor daquelas mulheres, que nós também possamos sair, pregar e fazer discípulos. Lembrando as últimas palavras de Jesus registradas lá em Mateus: ide, portanto, fazer discípulos. Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, 18 até o 20. Vamos ler para concluir. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Consolemos-nos, meus amados irmãos, com estas palavras. Que Deus os abençoe.